Ok, então vamos lá ver as funções afim. Então, as funções afins são retas, não é? E são retas ou inclinadas ou horizontais, nunca verticais. A reta vertical não é uma função. Porquê? Porque se eu desenhasse uma reta vertical, vamos supor aqui, como eu estou a fazer com o rato, não é? Por aqui. O que é que iria acontecer? Este objeto menos 1 ia ter várias imagens. Ora, isso não cabe na definição de função. Está bem? Então, vamos lá. As funções afins são então retas. E o que é que nos interessa numa reta? Interessa-nos saber a sua inclinação. E aqui, para o caso, saber onde é que ela cruza o eixo do y. Então, quem é que nos vai dar a inclinação? Aqui o m, que muitas vezes aparece como a, portanto é o valor da inclinação. E o b, que é a ordenada na origem, diz-nos o sítio em que a reta cruza o eixo do y. E, como se estão aqui a ver, é este ponto 0,3, ou seja, o ponto em que o x é 0, o valor do b é o valor do y, neste caso é 3, como se vê aqui em baixo. Se nós alterarmos aqui o b, vamos aqui a este ponto, e cá está, é o ponto 0, continua o x a ser 0, 5,6 seria o nosso b, está bem? Então o b é a ordenada na origem e o m, ou o a, é a inclinação. Agora o que é que nós podemos dizer acerca da inclinação? A inclinação, ela pode ser, ou seja, o nosso a, ou o nosso m, pode ser positivo, que é o caso aqui, temos um m de 6,2, portanto é positivo. E o que é que acontece à nossa reta? Porque o declive é positivo. A nossa reta está a subir, certo? Nós lemos da esquerda para a direita, portanto eu vou avançar na reta da esquerda para a direita e eu vejo que ela está a subir. Agora, se eu passar para um declive negativo, eu continuo a ler da esquerda para a direita e o que é que está a acontecer? Eu estou a descer. Então, um declive negativo, temos uma função decrescente, ou que está a descer. Um declive positivo, temos uma função crescente, ou que está a subir, tá? Isto é quanto a ser positivo ou ser negativo. Mas agora, vamos verificar o valor do próprio m, ele ser um algarismo maior ou menor. Então vamos ver o que é que acontece. Vamos ver o que é que acontece à medida que eu aumento aqui o valor de m, que neste caso está 3,4, vamos pôr aqui para trás. Pronto, 1,2. À medida que eu vou aumentando o valor do algarismo, o valor absoluto, o que é que está a acontecer à reta? Ela está a ficar cada vez mais em pé, certo? Vamos ver o que é que acontece também aqui para o lado negativo. Ela aqui está à direita, está no zero, então vamos lá agora. À medida que eu aumento, a reta também vai ficando cada vez mais em pé. Portanto, à medida que eu aumento o valor absoluto do declive, portanto o algarismo, digamos assim, então ela fica cada vez mais em pé. Então, duas coisas a ter em conta no declive. Se ele é positivo ou negativo, diz-nos se a reta vai a crescer ou a decrescer. Outra coisa, quanto maior o algarismo, mais em pé a reta fica. Ok. Agora vamos observar o que é que acontece aqui com o B, ou a ordenada na origem. Então vamos pôr aqui uma reta assim. Pronto. E agora vamos ver o que é que acontece com o B. À medida que eu vou alterando o B, este ponto aqui em que a reta cruza o eixo do Y, ele vai-se alterando. Certo? A inclinação é precisamente a mesma. Nós não estamos a mexer na inclinação. Nós só estamos a mexer no lugar em que a reta cruza o eixo das ordenadas. Tá? E chama-se ordenada na origem, porquê? Ordenada porque está a cruzar o eixo das ordenadas, na origem porque está a cruzar o eixo do x na sua origem, que é no zero, tá? Como está aqui. Tá? Então, este ponto aqui, se nos for dado num exercício, no fundo, que informação é que ele me está a dar? Está-me a dar o b. Não é? Quando às vezes queremos criar a expressão analítica, se nos derem este ponto, no fundo estão-nos a dar o b. Ora bem, então agora vamos dar aqui continuidade. Então vamos lá observar. Agora eu voltei a repetir aqui as tabelas e agora, tabela do lado esquerdo, que nós já sabemos que ela é linear, porque tem aqui o ponto 0, 0, não é? Se eu não tivesse a tabela, tivesse só os pontos, podia-me aparecer neste formato, menos 1, 2, não é? Davam-me os pontos, 0, 0, davam-me o ponto 1, menos 2. Pronto, eu por aqui era o mesmo que ter a tabela, não é? Eu conseguia na mesma perceber o que nós vimos anteriormente. Então, vamos lá. Agora vamos pegar nestes pontos e vamos colocá-los no gráfico. Então, quando o x é menos 1, o y é 2. Quando o x é 0, o y é 0. Quando o x é 1, o y é menos 2. E quando o x é 2, está bem? É menos 4. Ok. O que é que está aqui a acontecer? A nossa reta está aqui. Está a decrescer, não é? E a gente vai vendo que aqui o valor do y, ela está sempre a diminuir. Portanto, isto é sinal, se o y está a diminuir, eu já sei que a minha função é uma função decrescente. Então, eu só olhando para a tabela, eu posso já dizer que
Pelo facto de ela ter isto aqui, eu sei que ela é linear. Então, eu sei que ela é do tipo de expressão y é igual a ax. É linear, não tem o b. Pelo facto de eu ver que os valores do y estão a diminuir, eu já sei que posso acrescentar aqui um menos. Está bem? Então, se eu quiser criar uma expressão analítica a partir ou de um gráfico ou de uma tabela, se eu olhar para a tabela, basta meter este ponto aqui 0, 0, eu já sei que ela é linear. Se eu vejo que os valores do y estão a diminuir, eu já sei que há de ser negativo. Ok? Agora vamos olhar aqui para esta. Então, agora vou aqui só mudar a cor. Pronto. Então, eu tenho este ponto aqui, que já me diz o quê? Que ela é afim. Então, ela é do tipo y igual a ax mais b, e eu até já sei quanto é que é o b. O b é positivo e é 1. Certo? Agora vamos ver se ela está a crescer ou a decrescer só por olhar para os valores de y. Os valores de y estão a aumentar, então aqui vai ser positivo. Mas vamos confirmar pondo na tabela. Então, no gráfico. Então, quando o x é menos 1, o y é menos 1. Quando o x é 0, o y é 1. Quando, aqui o resto a gente não sabe, pronto. Mas se eu unir estes dois pontos, eu vejo que ela está a crescer. Então, mais uma vez, eu só de olhar para a tabela ou para os pontos, eu consigo perceber se estamos a falar de uma linear ou de uma afim e se ela está a crescer ou a decrescer. Está bem? Então, agora, vamos ao seguinte. Vamos começar por descobrir a expressão analítica de cada uma. Está bem? E depois de descobrir a expressão analítica de cada uma, vamos poder preencher estes valorzinhos aqui que estão aqui. Então, vamos lá começar. Nós já sabemos que esta é do tipo y igual a menos ax. Ela é uma linear, então o que é que nós temos de descobrir? Temos de descobrir o declive. Como é que se descobre o declive? Nós vamos pegar, no caso da linear, basta-nos um ponto. Então vamos pegar num ponto qualquer, podemos escolher, sei lá, este aqui, pode ser um qualquer, e vamos pôr o valor de y a dividir pelo valor de x. E se nós repararmos bem, nós se viermos a partir daqui, nós chegamos a isto. É só o quê? É só isolar o a e mandar o x para o outro lado e fica a dividir. Se ele aqui está a multiplicar, passa para o outro lado a dividir. Portanto, na verdade, não é preciso saber isto de cor, porque nós podemos partir daqui. Está bem? Então, vamos lá. Vamos pegar, então, no tal ponto que nós já tínhamos decidido. E aqui é o a. Então, o meu a vai ser igual a 2 a dividir por menos 1, ou seja, menos 2. Cá está, deu um valor negativo. Então, a minha expressão é y, por aqui, y igual a menos 2x. Pronto, bastou-nos um ponto. Ok? Agora, relativamente que está aqui do lado direito, o que é que nós temos? Nós temos uma função que nós já sabemos que ela é linear, e quando nós temos dúvidas se ela é linear ou se ela é afim, porque às vezes podem não nos dar este valor, está bem? Quando tivermos dúvidas, fazemos da maneira que eu agora vou aqui dizer. O a calcula-se na mesma, pegando no y e dividindo por x, mas vamos ter que usar, em vez de um ponto, vamos ter que usar 2 pontos. Então, é y2, portanto o y do segundo ponto, menos y1 a dividir por x2 menos x1. Então vamos lá, eu tenho aqui os pontos e eu vou pôr isto no gráfico outra vez. Então, quando o x é menos 1, o y é menos 1. Quando o x é 0, o y é 1. E a minha reta, ela desenha-se assim. Eu ainda não sei os outros pontos, mas eu para desenhar uma reta, basta meter 2 pontos. Então, agora vamos lá ver. Qual é que vai ser o primeiro ponto? Mais uma vez, nós lemos da esquerda para a direita. Então, qual é o primeiro ponto que eu encontro? Vamos chamar a este o ponto A e a este o ponto B. O primeiro ponto que eu encontro é este, o A, portanto, que é este aqui. Então, este é o nosso x1, y1, é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto que eu encontro é o B, que vai ser o nosso x2, y2. Tá? Então, agora é só vir para aqui e fazer as contas. Então, A é igual a 1 menos 1 sobre, ora, o x2 é 0 menos 1. Menos com menos dá mais, portanto fica 1 mais 1 dá 2. Menos com menos dá mais, 0 mais 1 dá 1. Então, o declive é 2. Então, eu daqui já posso retirar que a minha expressão é do tipo y igual a 2x mais, e agora falta-nos o b.
Agora, o B, nós temos duas hipóteses aqui nesta situação. Como nós temos este valor aqui, eu já sei que o meu B é 1. Então, eu vinha aqui, tranquilo, e punha. Mas vamos supor que não era aquele ponto que eu tinha, então eu tinha que ir descobrir. Então, como é que nós faríamos isto? Agora, precisava de apagar. Então, agora, como é que nós faríamos? Tínhamos aqui, já sabemos que é do género y igual a 2x mais b, não é? Não sabemos quanto é que é o b, vamos fazer de conta que não sabemos quanto é que é o b, e vamos pegar num ponto que esteja completo, e neste caso seria só este aqui, vamos supor que não tínhamos este, e o que é que nós vamos fazer? Vamos substituir as letras que podemos. Então, podemos substituir o y por menos 1, e podemos substituir o x por menos 1, porque também é menos 1, mais b. Então agora é só fazer as contas. Menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais b. Isto é uma equação normal. Vamos isolar a incógnita, que no caso é o b, mandando o menos 2 para o outro membro. E, portanto, se estava negativo, passa a positivo. Entre 2 menos 1 dá 1. E cá está. O nosso b é 1, tal como se verifica aqui. Ok? Então, esta é uma alternativa para descobrir o B. Ou seja, primeiro tenho que descobrir o declive, tenho que ter ali valores, tenho que ter no mínimo 2 pontos para eu descobrir o declive. No caso de ser uma função afim, se for uma função linear, basta um ponto. Depois de eu descobrir o declive, posso pegar num ponto, substituir o y e o x para descobrir o B. Tranquilo? Agora, que eu já tenho a expressão analítica, não é? Já tenho aqui, y igual a 2x mais 1, então eu posso vir aqui preencher a tabela e descobrir o x. Então, por exemplo, seria o quê? Eu tenho aqui que o y é 5, é igual a 2x, que eu não sei quanto é que é, mais 1. Mais uma vez, temos uma equação, é só isolar a letra. Então, 5 menos 1 é igual a 2x, 4 é igual a 2x, este 2 está aqui multiplicável para aqui a dividir, então o nosso x é igual a 2. Então eu vinha aqui e colocava 2. Pronto, e aqui podíamos fazer outra vez, mas não vale a pena. Se fosse ao contrário, era descobrir o y e substituímos aqui o x. Era a mesmíssima coisa. Está bem? Ora bem, então vamos lá resumir o que é que nós vimos aqui das funções afim. Então, chegamos à conclusão que as funções afins são sempre retas, certo? E elas ou são inclinadas ou são horizontais, nunca verticais. Sabemos que o declive que nos dá a inclinação, se ele for positivo, então a reta cresce. Se ele for negativo, decresce. Sabemos também que quanto maior o A, mais em pé é a reta. Mais em pé, certo? Sabemos também que o B, que é a ordenada na origem, é o valor do y quando a reta cruza o eixo do y. Ou seja, aqui neste caso seria 3, e neste caso seria 1, e neste caso não há, portanto seria 0. E por isso não se escreve. Está bem? E porquê que eu fui buscar estes? Porque é os sítios em que o x é 0. Tá? O lugar, o ponto em que o x é 0, significa que é o ponto em que a reta está a cruzar o eixo do y. Então, o nosso B é a ordenada na origem e é-nos dado por o ponto em que o x é 0. Tá bem? Também ficamos a perceber que, só olhando para uma tabela, eu consigo perceber se o meu declive, o meu A, é crescente ou decrescente, olhando só para os valores do y. Eu olho para aqui e o que é que eu vejo? Eu vejo que os valores do y estão a decrescer, então eu tenho um A negativo. Aqui eu vejo que é sempre igual, não é? E como é sempre igual, o meu A é igual a 0, então não tem inclinação, portanto é uma reta horizontal. E aqui eu vejo que o valor do y está sempre a aumentar, certo? Ele aumenta, quer dizer, quando isto assim não se percebe. Está sempre a aumentar, então o meu A é positivo. Ok? Eu olho para esta aqui e vejo que os valores de y são todos diferentes e que tem 0, 0. Então eu sei que ela é uma linear e, portanto, com uma expressão do tipo y igual a x. Certo? O b não importa porque o b é 0. Esta, como tem sempre um y igual, então ela é uma constante. E como ela é constante, ela tem uma expressão do tipo y igual a b. Esta tem outra vez os valores do y sempre diferentes e tem este valor aqui diferente de 0, que é o nosso valor do b. Então ela é do tipo y igual a x mais b.
Está bem?